nós somos servos de Deus. Se o meu irmão está precisando, eu tenho que ter prazer em ajudar. Se a casa de Deus está precisando, eu tenho que ter prazer de ajudar. Por quê, irmãos? Sabe de uma coisa? Cornélio, além de ajudar o próximo, ele orava. Ele buscava. Tem gente que ora, mas ele não consegue ser fiel nessa parte. Só consegue amar a Deus, irmãos, quem ama o próximo, não é? E só consegue amar a Deus quem ama o próximo. Uma coisa está ligada à outra, irmão. Tiago foi bem claro. Como é que você pode dizer que ama a Deus se você nunca viu? Você não consegue amar seu irmão que está do seu lado, cheio de falhas e defeitos como você. Cuidado, irmão, que as suas ações estão chegando diante de Deus. Tudo que eu faço, tudo que você faz, segundo Eclesiastes 11:9, lá o pregador vai falar com respeito aos jovens. No finalzinho do Eclesiastes 11:9, ele diz: sabe, porém, de todas essas coisas, Deus vai te pedir conta. Tudo que você faz, Deus vai pedir conta para você um dia. Olha só o que está em Malaquias 3,16. Esse versículo é maravilhoso. Esse versículo a gente tem que ler ele uma vez por semana. Se não for uma vez por dia. Todo dia a gente tem que ler ele. Malaquias 3,16. Olha só. Isso aqui daria para a gente fazer uma placa e colocar bem na entrada da nossa casa. Então aqueles que temiam o Senhor falavam uns aos outros. E o Senhor ouviu e o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que temiam e que sempre honravam o seu nome. Irmão, havia um memorial. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor. Sabe, tem um memorial escrito diante de Deus, com o meu nome e com o seu nome, se nós tememos a Deus. Se você não teme ao Senhor, não há. Não é isso que o texto diz? O Senhor está preocupado com aquilo que eu faço. Irmãos, olha, as ações dos filhos refletem nos pais, não refletem? Antigamente, os pais ensinavam os filhos, hoje os pais não ensinam mais. O pai deixou de ser pai e a mãe deixou de ser mãe. Só sabe todo mundo. Naquela época, o que eu fazia refletia na minha mãe e nos meus irmãos. Os meus filhos faziam, refletia em mim. Não é? O que o seu filho faz reflete em você. É porque você não soube ensinar. É porque você não corrigiu. Lembra lá quando a gente chegava na casa de alguém e o filho fazia uma foto de educação, falava: nossa, a mãe não te dá educação não. Não é isso que falava? Mas que menino sem educação, hein? Está chamando a mãe de mal educada. Você não corrige seu filho. Pai hoje esqueceu que ele é pai. O pai esqueceu que a Bíblia manda usar a vara. Não é no sentido figurado, é literal mesmo. A Bíblia viva vai falar assim: olha, corrija teu filho, espanca ele, mas não deixa ele morrer, mas você pode até espancar ele. Sabe, a Bíblia diz assim. Agora você não pode nem corrigir mais. Ah, vai chamar o conselho tutelar. Peraí, tudo bem. O conselho tutelar ele não vai pagar minhas contas não. Então eu preciso entender que os meus filhos refletiram em mim. E você que é filho de Deus, o que você faz reflete no Senhor. Nós somos chamados de cristão. O que é ser cristão? É ser um seguidor de Cristo. Né? Nós precisamos refletir a imagem de Cristo na nossa vida. Colossenses 1,15 fala que Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nós temos que ser a imagem de Cristo. Então você precisa entender, lá em Mateus capítulo 6, esse versículo aqui, nós vamos ver que do versículo 2 ao 4, vai falar sobre a comunhão. Como é que eu faço para juntar tesouro no céu? Comunhão com Deus. Tá? Comunhão com Deus. Do versículo 6, capítulo 6, verso 2 ao 4, fala como eu posso ajudar o próximo. Uma delas é quando você for ajudar alguém, você não sai fazendo contanto fazer propaganda.
Você vai dar uma cesta para alguém, não tirar foto com ela não. Lá com a pessoa não. Vai humilhar a família não. O que Cristo está falando? Como se deve orar? Mateus 6, versos 5 a 8. A oração dominical, que a gente chama de oração do Pai Nosso. Versículo 9 a 15 de Mateus 6. Como jejuar? Mateus 6, versos 16 a 18. Tudo isso envolve comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus vai acumular tesouro lá no céu. Glória a Deus. Né? Mas também fala de perdão. Versículo 15 vai falar sobre o perdão. Se eu não perdoar o meu irmão, como é que eu vou ser perdoado? Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Você quer que o Senhor te perdoe, mas você não quer perdoar o vizinho, o parente, o pai, a mãe, o filho, quem convive conosco. Irmãos, não é feio eu que tenho 50 e poucos anos chegar numa criança e pedir desculpa que eu errei, falhei. Porque eu, às vezes, usei uma palavra, até não foi uma palavra agressiva, mas o meu tom de voz disse uma coisa. A sua voz transmite uma mensagem. E o que você fala também. Às vezes você fala uma coisa e a sua voz diz outra. Geralmente as pessoas entendem mais pelo tom da sua voz. É por isso que o pai nunca pode gritar com o filho. Tem que aprender a falar. Então nós temos que, para nós aprender a perdoar, eu preciso me colocar no lugar do outro, preciso. Eu tenho que ter empatia. O que é empatia? Empatia é não apenas se colocar no lugar do outro, mas é tentar emocionalmente entender o outro. Ou, como alguns dizem, se colocar ao lado e compreender o que a pessoa está fazendo. Aí eu vou entender os motivos que ela está fazendo isso. Preste bem atenção que às vezes você não consegue perdoar alguém porque você não tentou se colocar no lugar daquela pessoa. Será que eu vivendo o que eu estava vivendo, passando o que eu estava fazendo, o que eu estaria fazendo? Julgar o outro é fácil. Se colocar no lugar do outro é difícil. Mas Cristo foi o mestre dos mestres, ele sabia se colocar no lugar do outro. Ele chegou lá no poço de Jacó, falou com a samaritana, uma mulher de autoestima baixa, uma mulher rejeitada, de má fama, todos falavam dela. Jesus sentou, e naquela época o homem não puxava a conversa com a mulher tinha que escutar calado. Jesus puxou a conversa com aquela mulher, ele conversou com ela, ele deu atenção, ele foi abrindo e tirando os preconceitos para fora, e logo aquela mulher se tornou a primeira missionária da história e foi chamar todos os seus vizinhos para escutar Jesus. Por quê? Porque Jesus tentou compreender aquela mulher. Você está tentando compreender as pessoas que você convive? Você está tentando, você convive com uma pessoa todo dia, você já se perguntou, o que eu faço para me ter um melhor convívio? Você tem que se colocar no lugar do outro. Hoje Deus está falando, meu filho, eu quero que você ajunte tesouro no céu. Para ter tesouro no céu, a primeira coisa é amar o próximo. Para mim conseguir amar o próximo, eu tenho que ter comunhão com Deus. Porque o amor de Deus, ele cobre a multidão de transgressão. Hoje nós não temos muito disso mais. Hoje nós estamos defendendo o nosso direito. Primeiro o meu. Primeiro eu. Primeiro eu vou defender o meu direito.